Então vamos reproduzir novamente os comentários feitos ao trabalho da congregação lá em Moçambique, a fim de que não percamos o fio da meada. Vamos ver isso então, novamente. Mas, por exemplo, veja esse vídeo aqui, veja esse vídeo aqui. Isso aqui é o nosso irmão ancião. E o que ele está fazendo? Ele está pregando a igreja. Essa igreja é diferente de todas as outras. Aqui nós vamos ensinar a doutrina. Está escrito na Bíblia. O próprio Jesus Cristo ensinou a todo mundo. Irmão Bernardo me procurou. Não está pregando o evangelho, não. Ele está pregando a igreja. Essa igreja é diferente de todas as outras. Como é a nossa prática usual, a nossa prática usual de pescar no aquário, né? Então esse nosso querido irmão ancião, ele foi lá para Moçambique, né? A chamado de um irmão lá, ele vai dizer até o nome do irmão que o chamou. Irmão Bernardo me procurou. Né? Para estabelecer a congregação lá em Moçambique. Né? Ele vai dizer no vídeo, você vai ver o vídeo, você vai ver que ele fala que ele foi convidado a ir lá por intermédio de um irmão, e ele foi lá. Irmão Bernardo me procurou. Você vai descobrir também que a maioria daqueles africanos ali, que são oriundos das mais diferentes nações indígenas que há na África, que há lá em Moçambique. Se você não sabe, Moçambique tem dezenas de nações indígenas e acho que é 3.000 ou 5.000 dialetos diferentes. Tá? Então são índios das mais diferentes nações indígenas lá de Moçambique, que estão ali reunidos com esse ancião. Entendeu? Mas estes índios aí, eles já tiveram contatos com a Igreja Universal, tiveram contatos aí com outras denominações evangélicas. Porque as igrejas evangélicas, as tradicionais, elas estão lá há muitos anos. Tá? E a Universal fez lá um trabalho fantástico, né? Eles alcançaram lá milhares de moçambicanos. Então, fica evidente que isso aí é um trabalho de pescar no aquário, né? Esse irmão lá que convidou o ancião para ir lá estabelecer a congregação lá na África, certamente meteu o pau no dízimo, nos pastores e tal, e arrebanhou lá aquele grupo lá e chamou lá o ancião para estabelecer a congregação lá em Moçambique. Né? Então veja, ele vai pregar a igreja, ele não vai pregar o evangelho. Essa igreja é diferente de todas as outras. Né? Bom, deixa eu explicar a diferença novamente, porque tem muita gente que não entende essa diferença. O pregar o evangelho é dizer ao pecador que ele é uma alma perdida e que Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo e foi à cruz do Calvário e pagou ali com o seu próprio sangue o preço do seu pecado. E que se ele acreditar nesse sacrifício, ele tem a vida eterna. Isso é o evangelho. O resto é o resto. Entendeu? O resto é o resto. Então você vai observar que ele não está pregando o evangelho. Ele está pregando a igreja. Ele está dizendo que a congregação é uma igreja diferente, que ela é é a preferida, né? A virgem escolhida do Senhor. As demais são todas prostitutas. Ele não vai falar isso, mas na cabeça dele é isso que ele pensa.
Entendeu? É isso que está na cabeça dele. A congregação é a virgem escolhida do Senhor, as demais são todas prostitutas. Bom, isso é o que está na cabeça dele, não vai falar, né? Mas ele vai dizer que a congregação é uma igreja diferente, não é que nem as outras igrejas, que não cobra o dízimo e tal. Aí ele vai dizer também, né? Vai dizer também que não pode enganar a esposa, que o homem tem que ser marido de uma só mulher. Uma coisa é importante. O homem que passa para a congregação cristã será uma pessoa diferente. O homem só pode ser marido de uma mulher só. A mulher pode ser esposa de um homem só. Então eu vou repetir para você. Pode até dar certo isso lá, sabe? Esse tipo de pregação. Por quê? Porque aqueles índios ali, eles estão aculturados. Estão assim, familiarizados com a nossa cultura, com o cristianismo. Já receberam talvez até muita informação do que é o evangelho. Entendeu? Pode dar certo, né? Bom, mas eu te pergunto para você, se Deus te mandar para o meio de uma nação, daquela bem crua, sabe? Entendeu? Sabe aquele índio selvagem mesmo? E você conseguir entrar lá no meio deles e começar a pregar. Se você pregar contra o casamento múltiplo, sabe o que vai acontecer? Eles vão matar você, bobão. Eles vão matar você, vão te matar. E a tua missão pode terminar no mesmo dia ou no dia seguinte. Na pior das hipóteses, pode durar até a próxima reunião dos anciães da tribo. Ó, eu vou falar para vocês como é que funciona o conselho dessas nações aí indígenas, né? Como é que eles se governam. Eles têm um chefe, um líder, que lidera os chefes das famílias da comunidade. O chefe destas famílias é o mais velho, né? Eu conheci uma nação indígena. Eu vivi no meio de índios. Quem decidia as coisas lá era o Incridá Comisserã, que é o avô mais velho. Incridá, avô Comisserã é o mais velho, né? Então, esse chefe indígena tem reuniões com esses líderes de família. Aí, numa reunião dessa, um deles diz o seguinte lá: olha, eu tenho uma queixa muito grande contra esse homem que veio aí lá do meio dos brancos, né? Veio aqui para o nosso meio e virou a cabeça do meu genro. Virou a cabeça do meu genro. Ele está dizendo que ele só tem que ter uma mulher. E o meu genro, uma pessoa tão amiga, tão boa, que eu gostava muito, ele desprezou a minha filha. E outra, a filha de fulano, de Beltrano, de Ciclano, ele desprezou, ele está vivendo só com a filha de fulano de tal. E a minha filha está numa depressão terrível, está desesperada, porque ele não dá atenção para os meus netos. Entendeu? O que esse camarada está ensinando aí no meio da gente? Aí o outro lá reclama também. Reclama que fulano tal está vivendo só com com a filha de fulano de tal. E a minha filha perdeu a cabeça. Agora ela está andando com qualquer um e já está aí numa depravação muito grande, se envolvendo com outros homens, já não está cuidando dos seus filhos. Tudo por causa desse homem aí que veio com essa pregação, que não pode ter muitas mulheres, que tem que ter uma mulher só. Entendeu? Aí você, o final dessa reunião é o seguinte: eles vão, a decisão de passar o facão no seu pescoço. É o que vai acontecer. Eles vão passar o facão no seu pescoço. Vão passar o facão no seu pescoço. Por quê? Porque você foi lá pregar contra os usos e costumes deles,
que não é o evangelho. O Senhor Jesus disse o seguinte, a palavra dele foi esta: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, e de ensinai as nações. Mas ensinar o quê? Pregar o quê? Pregar o evangelho, meu camarada. Pregar o evangelho. Deixa de estupidez, que usos e costumes não tem nada a ver com o evangelho. Nos dias de Jesus Cristo, os judeus casavam-se com várias mulheres. Eles tinham lá várias famílias constituídas com várias mulheres. Onde está no evangelho que Jesus tenha condenado essa prática? Entendeu? Onde está? Porque isso não é o evangelho. Isto é um ensino do cristianismo, mas isto não é o evangelho. Então, se você for por meio de uma nação como essa, como a tribo de Gá, que passou no documentário da Record, ou uma outra nação indígena, que vive o casamento múltiplo, e a maioria das nações indígenas vivem o casamento múltiplo, hein? E elas precisam ouvir o evangelho. A ordem é pregar para estas nações, pregar para estas gentes. Se você for enviado lá, esqueça essa sua doutrina, que isso não é doutrina. Isso aí é usos e costumes. Isso é cultural. Esqueça isso aí, sabe? Entra lá no meio deles e vai pregar o evangelho. Não saia do evangelho. Usos e costumes, eles mudam com o tempo. E esse povo vai mudar os seus usos e costumes pela ação do Espírito Santo no meio deles. Não é você que vai mudar. Você não é enviado para mudar estas coisas. Você é enviado para pregar o amor de Deus que se manifestou na pessoa de Jesus na cruz do Calvário. Só isso. O resto é usos e costumes. Deixa isso para lá. E vou dizer para você, aí você vai dizer, mas não pode, como é a congregação não aceita isso? Esqueça a congregação cristã, esqueça isso aí, sabe? Esqueça isso aí, que isso é placa de igreja. Se placa de igreja fosse boa, uma coisa boa, não estaria do lado de fora. Simples assim. Entendeu? Esqueça, você vai lá estabelecer uma igreja indígena, tá? Uma igreja que deve ser liderada pelos próprios índios daquela comunidade, daquela nação. Então você vai pregar o evangelho para estas pessoas e o Espírito de Deus vai converter estes corações. E estes você vai escolher para a liderança homens casados com uma só mulher. Tá? E você não vai dizer por quê. Tá? Você não vai dizer por quê. Você vai colocar lá na liderança, como Paulo recomendou lá em Timóteo, com aquelas qualificações que estão lá em Timóteo: marido de uma só mulher, não dado a bebidas, não que tenha filhos sob disciplina, tal, com aquelas características. Você vai escolher para colocar na liderança desta igreja. E eles vão aprender pela sua experiência, no contato com vocês, e debaixo da ação do Espírito Santo. Eles vão começar a observar que você só tem uma mulher, tá? E eles vão começar a observar que os eleitos para a direção da igreja são homens que têm uma só mulher. Se eles perguntarem, você vai dizer que você vai explicar isso para eles. Mas você não vai se opor à prática dos usos e costumes deles. E você também não vai condenar isso. Não vai condenar isso. Você vai tratar do assunto com muito cuidado. Muito cuidado. Porque se você condenar isso, se você disser que isso é pecado diante de Deus, que não devemos fazer isso, o casamento múltiplo,
Se você começar a dissertar no rumo dessas suas convicções pessoais, e bíblicas até, eles vão matar você. Pode ser no mesmo dia, na primeira semana, dali 15 dias, mas rapidinho, eles vão botar você dentro de um buraco e jogar terra na sua cara.